pessoas! Como vocês estão? Bom, ainda está de dia, estou gravando aqui na hora do almoço, esse vídeo está indo à hora à noite para vocês. Eu queria falar um pouco sobre o Russell Wilson. A minha expectativa antes da temporada começar era que o Russell Wilson fosse um quarterback médio. Não esperava ele brigando para MVP, não colocava Denver na pós-temporada. Quarterback médio. Esperava um jogo terrestre melhor, um Javonte Williams bem utilizado e tal. Médio. E o Sean Payton, que eu confiava. Aí o time começou 1-5. Teve aquele amasso, o jogo que eu comentei inclusive contra os Dolphins, que foi uma humilhação. Não tem como colocar em outra palavra, tomar 70 pontos, né? Foi uma humilhação. No garbage time o Wilson até produziu um pouco, tal. Aquilo foi o fundo do poço para Denver. E desde então, fato é que ainda não vou falar do Russell Wilson, vamos falar um pouco da defesa. A defesa dos Broncos, nos últimos 5 jogos, ela está tomando 16, 17 pontos por jogo. A defesa dos Broncos, ela melhorou assim imensamente. O que é uma surpresa, considerando que o Vance Joseph é o coordenador defensivo do time. É uma defesa que está pressionando muito mais o quarterback adversário. É uma defesa que está sendo oportunista no segundo tempo. E eu acho, da minha humilde opinião, que é mais por conta da defesa do que por conta do ataque que o Denver Broncos está com 4 vitórias seguidas. É a melhor sequência da NFL. Honestamente. Até porque o ataque não está passando dos 20 pontos costumeiramente. Vamos ser sinceros. Então, essa defesa pressionou demais o Joshua Dobbs ontem. Especialmente no final do jogo. Você via sempre o Joshua Dobbs tendo que correr pela vida dele, por assim dizer, e eu digo isso não correndo com a bola, mas no pocket e tal, mas às vezes até correndo de fato. E aí a gente tem que falar sobre o ataque. Quando a gente tem um quarterback Hall of Famer como o Russell Wilson, pra mim ele vai pro Hall da Fama, honestamente. Ainda mais porque esse ano não tá sendo tão ruim como ano passado. Se ele estivesse fazendo uma temporada pavorosa neste ano, como fez ano passado, aí ficaria mais difícil de dizer isso. Mas eu acredito, honestamente, que o Russell Wilson estará no Hall da Fama. E quando você vê um quarterback assim, é difícil você falar algumas coisas um pouco mais duras sobre ele, porque está tatuado no cérebro das pessoas, na memória das pessoas, aqueles lances maravilhosos em relação ao Russell Wilson. E mais do que isso, as vitórias e alguns highlights, por exemplo, aquele touchdown para o Sutton contra os Bills, foi muito parecido com o touchdown do Lockett, mas antes da carreira do Russell Wilson ainda em Seattle. Se você vê só os highlights desse Denver Broncos, do Russell Wilson nas últimas partidas, pode dar a entender, pode parecer que o Russell Wilson está jogando em altíssimo nível e que talvez ele seja até um candidato a MVP. Só que se a gente olha para o placar da partida, em primeiro lugar, tá? O mais óbvio, o placar, mas acima de tudo, se a gente vê a partida inteira, aí é diferente. Como eu bati muito na tecla, o Russell Wilson não tem nem de perto a mesma mobilidade que ele tinha na época de Seattle. E assim, uma questão de idade até, né? Quarterbacks muito móveis, passa dos 32 anos, 31, 32 anos, cai a produção em termos de mobilidade. Isso vai acontecer, por exemplo, com o Jalen Hurts, isso vai acontecer com o Lamar Jackson. Assim, é a lei da natureza. Isso aconteceu com o Michael Vick, isso aconteceu com o Cam Newton, tá? Então, o Russell Wilson nunca foi só isso. O Russell Wilson tinha um braço muito potente, ainda tem, mas a agilidade não é a questão só. Quando a gente fala de mobilidade, muitas vezes as pessoas pensam de cara correndo com a bola, mas não é só isso. É a questão também da agilidade dentro do pocket. E assistindo o jogo ontem, não só ontem, contra Buffalo foi um pouco assim também, eu mencionei algumas vezes. Vocês já repararam como parece que o cérebro do Russell Wilson pensa uma coisa e o corpo não acompanha? Em termos de sentir a pressão no pocket, tentar escapar, de segurar a bola um pouquinho mais do que deveria e vem um sack, por exemplo. Isso acontecia bastante na época de Seattle, né? Muitos sacks eram em função dele segurar muito a bola. Mas agora está mais escancarado. Ele perdeu aquela elusividade, aquela agilidade que ele tinha. Isso para mim é um fato consumado. Mas em contrapartida, com o tempo, com a idade, você pode perder algumas coisas, mas você ganha outras. E isso serve para o Russell Wilson, serve para você que está assistindo, serve para mim. Eu acho que nesse aspecto a experiência conta muito. O Russell Wilson, ele está me lembrando muito, com um braço mais forte, frise-se, e a idade menor, mas com um braço mais forte, o Drew Brees do final de carreira.
Dos 2 últimos anos de carreira do Drew Brees. Que a gente viu, inclusive, New Orleans chegar após temporada. New Orleans tinha uma defesa jogando muito bem, como ainda tem. Denver tem a mesma coisa. E um ataque, na medida do possível, eficiente. E eu acho que eu estou vendo isso em Denver nesse momento. É um ataque que ele não é plástico. É uma chuva de passe curto, é uma chuva de screen. Mas é um ataque que funciona na medida do possível e na medida que a defesa jogue bem. Como jogou contra a Kansas City, na vitória que o time teve, como jogou contra o Josh Allen em Buffalo, e como jogou ontem contra a Minnesota, de um time que estava bem quente, né? Minnesota com 5 vitórias seguidas, o Josh Dobbs, uma das melhores histórias da NFL. Agora, o principal de tudo, e eu acho que isso que dá um sabor bom para o torcedor do Denver Broncos ao acordar hoje, é a dignidade. Porque essa dignidade ela foi perdida no ano passado. E ela vem sendo perdida ao passar dos anos em relação ao ato de torcer para o Denver Broncos. Os Broncos não vão para os playoffs desde 2015. É a segunda maior seca da NFL. A última vez que foram para os playoffs foi com Peyton Manning ainda e venceram o Super Bowl. Desde então, e aquele mar de quarterbacks, Paxton Lynch, Trevor Siemian, Joe Flacco, Case Keenum, a coisa não andou. E no ano passado com o Russell Wilson parecia que ia ser a salvação da lavoura. Os Broncos, com um elenco equilibrado, estavam um quarterback de fazer barulho, de fazer alguma coisa. O problema é que também não tiveram esse quarterback. O Russell Wilson jogou muito mal no ano passado. Talvez ainda não estivesse sarado 100% da lesão que ele teve na mão ainda jogando por Seattle. Talvez uma pressão maior do que deveria, não sei, uma pressão psicológica. E aí o Sean Payton veio e limpou a casa. E o Sean Payton estabeleceu a dignidade. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, como o Seattle, meu Deus, como o Denver Broncos chegou na derrota para o Miami Dolphins, para se reerguer depois. Né? Pique o Batman no Dark Knight Rises, chega no fundo do poço e se reergue depois, porque mais fundo que isso não dá, e isso acaba sendo um gatilho, acaba sendo uma faísca para arrumar coisas que precisavam ser arrumadas. Então você vê um time jogando intenso, e aí que eu pego pro ponto psicológico. Eu não vou mencionar estatísticas A, B, C, screen, a distância de jardas médias, quantos por cento da defesa está pressionando. Vamos lá, tesão. Denver está jogando com tesão. Denver está jogando com vontade. Denver está jogando, pressionando o quarterback. Russell Wilson está cuidando bem da bola. O time está sendo eficiente no segundo tempo. Isso vem sendo a receita para Denver ter 5-5 de campanha. Começou uns 4 vitórias seguidas. Em meio ao colapso dos Chargers, em meio ao potencial colapso dos Jets, que perderam ontem, pode ser que perca na sexta-feira, em meio aos Bills, que tem uma campanha 6-5, em meio aos Browns sem um quarterback titular, em meio aos Steelers, que o ataque é basicamente o Jalen Warren nesse momento, em meio a tudo isso, dá para sonhar. E o primeiro passo para sonhar é ter a dignidade. E a dignidade foi estabelecida, o respeito foi restabelecido em Denver. Isso passa pelo Sean Payton e isso passou pela experiência do Russell Wilson também. Até onde esse time pode ir, eu acho que depende de muitos outros fatores. Tá? Eu ainda não consigo cravar, apostar que Denver vai estar na pós-temporada. O que eu consigo sim cravar e dizer é que os Broncos têm dignidade. Eu acho que isso é bem bacana e isso faz mais jus ao legado do Sean Payton, campeão do Super Bowl, e ao legado do Russell Wilson, campeão do Super Bowl. Tá bom? Beijo carinhoso, fizemos o que podíamos. Coloca aí nos comentários então onde você acha que os Broncos vão essa temporada. Você acha que eles vão para os playoffs? Coloca aí e debatam com muita fofura sempre. Beijo pra vocês, amanhã a gente volta com vencedores e perdedores. E claro, tem mais conteúdo, tem mais vídeo aqui no canal pra vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!